Olá, boa noite. Sejam todas, todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Simone Courel, eu sou psicóloga, colaboradora do CRPRS, do Núcleo de Avaliação Psicológica da Subsede Serra e da Comissão de Avaliação Psicológica. Estou aqui essa noite com a função de mediar esse evento, que espero que seja muito rico e muito interessante para todos nós. Antes de iniciarmos, eu vou trazer alguns avisos, né? E depois eu sigo com a apresentação e a audiodescrição. Um aviso, então, o primeiro aviso importante. Esta atividade, ela conta com interpretação de Libras e se por acaso você estiver assistindo ao vivo pelo Zoom e necessitar este recurso, localize as imagens das intérpretes e clique em PIN para que elas permaneçam visíveis em sua tela. Mas fui eu que liguei para ti? Um segundo aviso importante, gostaríamos de pedir que todos verificassem que o seu microfone, né, esteja desconectado para que nós não tenhamos ruídos concomitante ao evento e às nossas apresentações. Então, por gentileza, façam a conferência dos seus microfones e mantenham eles desconectados, né? Em relação, então, ao evento, assim, haverá o certificado e já foram passadas serão passadas as informações ali sobre o chat. É importante que vocês confiram os nomes de vocês, ok? Uma outra informação importante, nós temos um limite de horário, então o nosso horário, nosso evento vai até as 21h30, e em função disso, para que a gente mantenha a nossa organização, nós seguiremos controlando então o tempo, né, ao longo de toda a apresentação. Uma outra informação bastante importante é que o chat estará aberto e disponível durante todo o evento, e todas as perguntas, colocações, comentários podem, né, e devem ser feitos através do chat, né? Ao final do evento, nós teremos um momento, então, para troca, para debate sobre as questões colocadas ou elucidação de dúvidas, que aí serão, então, contempladas as questões, né, devidamente inseridas no chat durante todo o evento. Bom, vou começar, então, a minha apresentação, né? Como eu disse antes, meu nome é Simone Courel, eu sou morena, estou vestindo uma blusa azul marinho, uso óculos, tenho um cabelo meio cacheado, castanho escuro. Ao meu fundo há uma parede clara com 2 quadros de natureza coloridos. Estou aqui, então, com a função de mediação neste evento, né? Sou psicóloga, atuante na área de avaliação psicológica, também na área de educação e na área clínica, e estou muito feliz com a oportunidade de termos este momento aqui com convidadas tão queridas, tão respeitadas e que, assim, muito prontamente, assim, se dispuseram a estar nesse momento conosco, né? O objetivo, então, deste evento é que a gente possa começar a refletir sobre os rumos da avaliação psicológica,
tendo os dois elementos fundamentais que trouxeram mudanças no nosso olhar, né? O primeiro deles, o contexto da pandemia, que trouxe para a gente, de uma forma acelerada, essa necessidade de um contexto mais híbrido, né? Para os nossos processos de avaliação, e também a decisão do STF sobre a ADI 3481, que tem como informação central a abertura, o acesso, né, para a sociedade em geral, dos manuais, dos instrumentos de avaliação psicológica, que vem gerando toda uma movimentação que a Fabiane, que em breve eu vou apresentar, vai contextualizar para a gente. Essas duas questões trouxeram uma urgência sobre a nossa reflexão em relação ao nosso fazer dentro do campo da avaliação psicológica. E este é o objetivo do nosso evento, pensarmos juntos, né, sobre esses novos rumos da avaliação psicológica, né? Espero que vocês aproveitem, participem bastante, né? E eu vou contextualizar um pouquinho assim sobre o núcleo de avaliação psicológica. Que núcleo é este, né? Dentro do Conselho Regional de Psicologia, existem as comissões que se envolvem com determinados campos, né, de ação da psicologia, e vinculado a essas comissões existem núcleos que estão divididos em relação às subsedes ou a temas específicos. Esse evento ele foi pensado e estruturado, então, pelo Núcleo de Avaliação Psicológica do Conselho Regional de Psicologia, vinculado à subsede Serra, do CRP, que pega desde a região de Lajeado e vai até o norte do estado, com a parceria da Comissão de Avaliação Psicológica. Esse espaço do núcleo, ele é um espaço aberto para a participação da categoria, né? Ele é composto por nós, psicólogas, né, que temos interesse em trocar, pensar, dividir e construir, então, dentro daquilo, né, que cabe ao espaço do Conselho, sobre o tema da avaliação psicológica. Então, para início de conversa, eu já deixo o convite, né, nós temos reuniões mensais, aonde então nós nos organizamos em cima desse debate, já ficam todas e todos convidados para esta participação. Ok? E temos aqui as colegas que compõem o núcleo, que estão aqui firme e forte, né, na organização desse evento, né? Temos algumas aqui presentes, eu não vi quais que já entraram, mas assim, sem elas, né, sem esse movimento assim, coletivo, né, a gente não poderia estar organizando um momento tão lindo, né? E que eu espero que seja maravilhoso, né, para todos nós. Ok? Bom, eu vou começar, então, apresentando a nossa primeira palestrante, né, que é a Fabiane, né, a Fabiane, eu tenho dificuldades em falar o seu nome todo, Fabiane, então me perdoa, eu vou falar só Fabiane Machado. Ela é a nossa querida conselheira, então, presidenta, né, da Comissão de Avaliação Psicológica, ela tem graduação, né, pela Universidade da Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado na área da saúde do trabalhador pela PUC do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado junto ao Programa de Psicologia Social Institucional da URGS. Ela atualmente é conselheira tesoureira do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, presidenta da Comissão de Avaliação Psicológica e da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho, né? Tem atuação profissional com ênfase em psicologia social, institucional e do trabalho, experiência como psicóloga perita e atuação como assistente técnica em processos administrativos e judiciais. Então, ela tem uma bagagem bem grande e vai começar a nossa noite contextualizando a gente, né, sobre essa questão aí do nosso momento atual. Muito obrigada, Fabiane, e passo a palavra para você. Obrigada, Simone. É um prazer estar com todo mundo aqui nessa sala e poder estar dialogando sobre, acho que a parte mais especial da nossa profissão, pelo menos para mim que é a parte de avaliação psicológica.
E a ideia é que a gente possa, então, refletir, e, enfim, né, poder aprender um pouquinho mais aí entre nós, com essas trocas entre nós hoje à noite. Então, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher, sou, né, uma mulher cis, estou vestida com uma blusa azul clara, tenho os cabelos na altura dos ombros, uso óculos, o meu óculos acho que é um roxinho, assim, e atrás de mim, né, eu estou no escritório aqui da casa, né, na área de trabalho, que a pandemia fez todo mundo trazer o trabalho para dentro de casa, então estou aqui na nossa organização aqui em casa. Atrás de mim tem uma mesa com um computador, tem uma estante ali com alguns livros, enfim, alguns adornos, que é o lado que o meu marido trabalha, que eu escolhi porque é mais organizado que eu, meu lado está todo bagunçado, né, porque, enfim, eu sou meio bagunceira mesmo, mas é assim, a vida é assim mesmo, né? E tem um armário que está fechado atrás de mim também, é o lado mais organizado, como eu disse para vocês, né? Mais bonitinho. A ideia hoje é que a gente possa, então, fazer essa conversa e pensar um pouco, refletir um pouco sobre o que está acontecendo com a nossa profissão, né? E principalmente nessas relações, né, que os poderes, tanto legislativo, executivo, enfim, né, a própria justiça, né, o poder judiciário, acaba inferindo na nossa prática profissional, né? Coube a mim, então, conversar um pouco sobre o que vem acontecendo nessa área, principalmente no que toca a nossa prática da avaliação psicológica. Então, vou trazer um pouco desse cenário para vocês, para que a gente possa compreender um pouco melhor como é que tudo isso se deu, né? Talvez alguns que estão aqui nessa sala já saibam, já tenham ouvido falar na situação da ação, né, de inconstitucionalidade, que foi movida contra o Conselho Federal de Psicologia. Essa ação, ela tem a sua origem no ano de 2004, e agora, né, recentemente, aí, durante a pandemia, então, nos primeiros meses aí da pandemia, veio essa decisão, então, né, do ministro relator, permitindo a comercialização, e vejam, né, bem, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, né, dando o voto dele favorável à comercialização dos testes psicológicos, que até então são restritos e seguem sendo restritos, né, o seu uso a psicólogas e psicólogos no país, mas ele libera, então, a comercialização dos manuais para não psicólogos. Vejam bem, né, o que essa decisão acaba interferindo diretamente, não só nas nossas práticas profissionais, mas na vida da sociedade como um todo, né? Nós, enquanto cidadãos, né, e cidadãs, também vamos estar à mercê, então, dessa liberdade, dessa comercialização, né? E a gente tem que pensar criticamente sobre isso, assim, né? Acho que mais do que uma decisão, ela é também, ela vai ter um impacto muito grande na sociedade, principalmente no tocante às avaliações compulsórias. Então, né, o pessoal que trabalha no trânsito, aí, as habilitações profissionais, né, o acompanhamento dos motoristas profissionais, a questão do registro e porte de armas no nosso país, que também depende, né, um dos elementos para credenciamento, para utilização, né, é a questão da avaliação psicológica, enfim, né, algumas cirurgias, algumas intervenções cirúrgicas, a gente sabe que é necessário a avaliação psicológica também, entre outras diversas práticas profissionais, né? A relação com a justiça, então, é outro problema, né? As perícias, a nossa atuação aí com as perícias, né? Principalmente nas varas de família ou no âmbito do trabalho, como eu atuo diretamente, enfim, a gente vai ter um impacto muito grande, a gente tem que pensar criticamente sobre isso, né? E alguns que talvez não tenham muita proximidade com essa decisão devem estar se perguntando, mas como assim, Fábio, liberou? Sim. Como assim? Sim, liberou. E aí, o que acontece? O que embasou essa decisão, né? Na verdade, quando o Ministério Público Federal entra com essa ação de inconstitucionalidade, né, contra o CFP, contra algumas resoluções, enfim, especificamente a resolução que a gente tinha na época, que tratava desse assunto da avaliação psicológica e principalmente, né, digamos assim, da vedação do uso, né, de testes psicológicos por parte de não psis, porque é, né, uma, enfim, exclusividade da profissão do psicólogo, que está lá definida na própria lei que regulamentou a nossa profissão, e é bem antiga, né,
diz que, né, o teste psicológico, a avaliação psicológica, ela é sim privativa das psicólogas e dos psicólogos, né, privativa da nossa prática profissional. Então traz a questão da insegurança da avaliação psicológica a partir então da liberação da comercialização dos manuais dos testes. E por que eles se basearam, né? Onde que foi a base dessa decisão? Justamente por ser, né, característica de uma ação de inconstitucionalidade na próprio preceito da Constituição Federal, né, da nossa Carta Magna, que vai dizer que o conhecimento no nosso país, ele é de livre acesso, ele não pode ser bloqueado, ele não pode ser vedado, né, ele não pode ser restrito. Então, na verdade, essa foi, né, trazendo aqui um resumo de tudo que aconteceu, foi a base para essa decisão, enfim, então que seria inconstitucional a gente ter um livro proibido para não psicólogos e psicólogas, né? Na verdade, assim, o resumo foi esse da decisão, da base da decisão, assim, falando, né, de uma maneira muito rápida, assim, e muito direta para a gente compreender. O impacto de tudo isso, né, ele vai se dar diretamente, como eu disse, nas nossas práticas profissionais, mas também na nossa relação com a sociedade, né, porque os testes, os instrumentos psicológicos, eles, para serem utilizados, até que eles, né, se tornem comercializáveis, eles têm todo um processo, né, de validação. Ele tem um processo, né, desde a sua criação, desde a sua proposição até a sua validação para poder ser utilizado no nosso país, né? E isso demanda muito estudo, isso demanda muita pesquisa, então, né, a parte de avaliação psicológica na nossa profissão, ela trouxe, e isso é importante a gente compreender também dentro desse cenário todo, ela trouxe um arcabouço para a psicologia muito importante, né? Hoje a avaliação psicológica brasileira ela é referência no mundo inteiro, em função da seriedade das pesquisas, né, e de todo o trabalho, todo o investimento que a gente tem de trabalho nessa área, né, dos nossos professores. Aí hoje nós temos 2 mestras aí conosco, né, que são pesquisadoras e que atuam, são referência nessa área, não só aqui no país, mas, né, no restante do mundo. Então a psicologia brasileira ela teve um salto também de reconhecimento em função deste campo da avaliação psicológica. Isso é importante a gente poder perceber, né, o quanto o crescimento da avaliação psicológica também trouxe, né, a nossa profissão aí para algumas vitrines, né, e como eu digo algumas vitrines, é porque passa a incomodar alguns setores da sociedade, né, e principalmente aí na nossa relação aí com o judiciário, enfim, as instâncias aí do judiciário e do legislativo, né, e por que eu estou trazendo isso? Porque não é só essa ação direta de inconstitucionalidade que está atacando a psicologia brasileira nesse momento. Então, assim, vou fazer uma fala bem forte e crítica nesse sentido para que a gente compreenda a importância do que vem acontecendo, né, desse cenário todo de ataque à nossa profissão e que é super importante a gente compreender, né? Não é mais uma discussão eles ou nós, vamos sair desse lugar, vamos trazer essa discussão para a psicologia, para a nossa profissão, para a prática profissional e parar para pensar um pouco por que a gente incomoda tanta gente, por que as nossas práticas, né, profissionais estão incomodando determinados setores aí da sociedade. Então, é importante a gente saber que, além dessa ação direta de inconstitucionalidade, nós ainda temos proposições do legislativo que atacam diretamente o campo da avaliação psicológica, seja em proposições de leis, né, em PLs, que versam sobre as avaliações compulsórias. Então a gente tem aí a questão do registro e porte de armas, que também hoje está permitido, né, por alguns vetos de uma ministra do STF, da ministra Rosa Weber, que olhou ali a parte da avaliação psicológica e vetou alguns vou chamar assim, de abusos que tinham ali, e até de ataque mesmo, né, à nossa profissão, enfim, tirando características que são muito próprias desse campo de avaliação, né, de atuação profissional, especificamente, né, da avaliação psicológica para o registro e porte de armas. A gente tem a questão do trânsito também, que foi uma luta imensa que nós fizemos, né, e aí a gente tem que trabalhar isso politicamente e tem que ir, né, visitar deputados, conversar com senadores, sejam eles de que partidos que forem, para que a gente possa fazer esse trabalho político também, explicando e elucidando a importância dessa prática profissional, né? E também explicitando o porquê que ela é uma avaliação compulsória no trânsito, qual é a função da avaliação psicológica quando a gente tira a primeira habilitação, quando a gente faz a renovação da habilitação, quando a gente é motorista profissional, né? Porque isso tem um impacto social muito grande.
Então, a gente também tem que compreender, já estou terminando o tempo, vamos lá, né? A gente tem que compreender, obrigada. A gente tem que compreender esse cenário todo, que não é só a ADI, né? A gente chama a ação direta de inconstitucionalidade da ADIM, né? A ADIM dos testes, né? Como a gente comumente chama ela, não é só essa que está no cenário, né? Não é a única fonte de ataque, vamos dizer. E eu falo bem forte, bem francamente, porque são ataques. E são ataques não a pequenos grupos dentro da psicologia, são ataques à profissão, à nossa atuação profissional, e a gente tem que ter isso muito presente quando a gente for conversar sobre isso, até nas nossas relações sociais, enfim, né, dialogar com a sociedade, para que a gente consiga explicitar a relevância, a importância, a seriedade do nosso trabalho no campo da avaliação psicológica, né? Como iniciei essa fala, né, com vocês aqui, a questão toda hoje, eu acho que para mim, ela é maior do que uma liberação, né, da comercialização do teste. É claro que isso fere alguns preceitos nossos e fere até os próprios manuais, né, dos instrumentos que não foram elaborados para esse fim, a gente sabe disso, mas também comparar o manual de um instrumento psicológico com um livro, como foi comparado, também não é legal, né, também não está correto. Então, acho que a gente tem que ter uma dose de equilíbrio aí nesse diálogo. Então, né, o Conselho Federal fez a sua parte. Muitas pessoas perguntam, e aí já vou encerrar, Simone, mas eu acho que é uma pergunta importante. Assim, muitas pessoas perguntam, nossa, mas esse processo é de 2004, vocês nunca recorreram, vocês nunca fizeram nada. Então, diferentemente, né, da justiça comum, né, de um processo comum na instância civil, ou até, enfim, criminal ou trabalhista, esse tipo de ação ela é direta, ela não tem aqueles etapas, né, o primeiro grau, o segundo grau, onde a gente recorre, tem outras decisões, né, voto de juiz, voto de desembargador. Então, ela é uma ação direta, então é direto o voto do ministro. E a gente tem que se perguntar, né, normalmente são processos longos, são processos demorados, e eu acho que a gente tem que se perguntar por que esse processo acordou agora, de repente. Eu acho que essa é a grande pergunta aí nesse cenário todo. Tem alguém com o microfone aberto. Luísa Santos, fecha o microfone, por favor. Né? Obrigada. Então, acho que a gente tem que se perguntar também por que se acorda um processo desses nesse cenário, como eu, né, disse para vocês, que não é só este processo, né? Nós temos aí uma imensidão, e são vários mesmo, projetos, né, do Legislativo, que também vão interferir diretamente na nossa atuação profissional, principalmente dentro do campo da avaliação psicológica. Então, acho que esse é só um esquenta para a gente poder, né, iniciar essa conversa. As professoras vão trazer aí mais elementos, mas eu queria rapidamente, né, tentando aqui sintetizar, acho que toda essa história para que a gente consiga compreender, eu acho que pensar um pouco mais criticamente sobre isso e se dar conta que sim, nós estamos em cena, a psicologia está em cena nesse momento, né, a nossa profissão está em cena e o campo da avaliação também. Então, mais do que nunca, é o momento da gente se unir, da gente conversar com a sociedade, dialogar com os setores, dialogar com os poderes, explicar o nosso trabalho, né, a delicadeza do nosso trabalho nesse campo, principalmente das avaliações compulsórias, né, e no impacto de comparar um manual de um instrumento que é específico da nossa profissão, né, e que é tão caro à nossa profissão, como é um instrumento da avaliação psicológica, né, o teste psicológico, a um simples livro de conhecimento, de acesso amplo e restrito, também não é o caminho. Então, acho que a gente vai ter que também, daqui para frente, pensar em como equacionar aí essas questões e estamos aí abertos ao diálogo para a gente poder fazer essa conversa hoje. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Fabiane, e sim, sabemos que 10 minutinhos é realmente só um esquenta, mas como nós também já tivemos outros momentos, inclusive dentro de próprio evento do CRP, onde foi apresentado em detalhes todo o processo e tal, eu acho que também fica para dar uma instigada nos nossos colegas que estão presentes, assim, para também visitarem outros espaços, outros eventos, onde isso foi bem discutido e, ao mesmo tempo, trazerem suas perguntas, né, para o nosso momento final. Então, como
bem disse, um esquenta, né, para a gente começar, e a grande questão é que tudo isso realmente faz a gente começar a pensar, ok, né, como vamos nos organizar daqui para frente, seja com algo justo ou não justo dentro da nossa perspectiva, coerente ou não, mas é algo que está aí e que impõe a todos nós uma reorganização. E para isso, então, eu apresento, né, a nossa segunda convidada, né, para poder começar esse bate-papo conosco. Então, eu apresento a Denise Ruschel Bandeira, possui graduação pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora e orientadora de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em psicologia da URGS, coordena o grupo de estudos, aplicação e pesquisa em avaliação psicológica do CNPq, é membro do Comitê Assessor de Psicologia do próprio CNPq, foi coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia na URGS por 4 gestões, editora-geral da revista Psicologia, Reflexão e Crítica, primeira secretária e vice-presidente do IBAP, coordenadora do GT Avaliação Psicológica, uma experiência grande na área da psicologia e com ênfase em construção e validade de testes, escalas e outras medidas psicológicas, atuando em vários temas relevantes para a nossa profissão e na construção de vários instrumentos, inclusive que nós temos aí, né, para o nosso uso profissional. Então, seja muito bem-vinda, agradeço novamente, passo a ti, Denise, a palavra. Obrigada, Simone, obrigada pelo convite aqui, vou agradecer, assim, inicialmente, né, o convite de estar aqui nesse momento, podendo conversar com vocês e trocar algumas ideias e passar um pouco para vocês do que a gente vem pesquisando, né. Eu vou, então, fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou com o cabelo bem curtinho, já está meio grisalho pela idade, me libertei das tintas. Eu estou vestida com uma blusa de poá branco, a blusa é azul com poá branco, e estou num dos quartos aqui da casa, né, também na casa, com a parede branca, praticamente não tem quase nada, a não ser um símbolo do Inter aqui, porque era o quarto que o meu filho usava. Bom, eu vou, então, eu às vezes falo meio rápido, então se eu estiver falando muito rápido, por favor, Patrícia, me interrompe de alguma forma, né? Até porque eu tenho tanta coisa para dizer aqui, para apresentar. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Eu, como professora, não escapo muito dessas coisas de utilizar PowerPoint e tal, então eu acho que de alguma forma vai ajudar aqui um pouco a minha reflexão e tentar, né, seguir. Deixa eu ver aqui. Deu. Vocês estão vendo? Tá bom. Então, a ideia para contribuir aí nessa discussão, né, foi trazer um pouco do último artigo que a gente escreveu, e eu vou apresentar aqui um pouquinho ele, para a gente pensar assim, bom, tá, se isso está acontecendo no Brasil, como é que é no resto do mundo, né? E poder gerar, vamos dizer, ideias para tentar resolver essa questão e, enfim, na verdade não estou trazendo nenhuma solução, né? É muito mais um contexto aí mundial, assim, brasileiro e mundial, né? Então, a minha fala vai se basear nesses 2 artigos que foram publicados ambos na Psicologia, Ciência e Profissão, um em 2018, que falava sobre a questão do uso dos testes por psicólogos e não psicólogos, e outro agora em 2021, recentemente, num dossiê que o Conselho fez após toda essa questão da ADI, né? E aí nesse, eu, o Josenberg e o Evandro falamos um pouco sobre essa questão do uso dos testes, né?
Bom, então, assim, iniciando para a gente pensar, né, quem é que pode utilizar os chamados testes psicológicos, né? Eu faço a gente pensar, assim, quem é que pode usar os chamados testes psicológicos que a gente tem lá, né, no SATEPS e tal. A primeira resposta que vem à mente, assim, né, se são testes psicológicos, somente os psicólogos, assim, seria meio lógico, assim, se pensar isso dessa forma, né? Porém, né, a gente pode tentar pensar assim, bom, para ver quem é que pode usar, então a gente precisa da definição. O que são testes psicológicos? Por que algum teste é chamado de psicológico, né? Então, uma possível resposta seria, assim, aqueles que avaliam construtos psicológicos, compreendidos tradicionalmente nas áreas de emoção, afeto, cognição, inteligência, motivação, etc., que isso, aqui são trazidos vários construtos, né, que a gente avalia quando a gente trabalha com teste, trabalha com avaliação, melhor dizendo, né, e essa definição do que era teste psicológico, ela veio presente em várias resoluções, várias delas já revogadas em função de novas que vieram, né, e na última resolução, que acabou revogando, que é a nova de 2018, essa definição foi tirada, porque é muito difícil definir por que um teste é psicológico e o outro não, né? E por que um teste pode ser usado por psicólogo e outro pode ser usado por outras profissões, né? Isso é muito complicado a gente botar numa resolução e é difícil definir, né? E aí, assim, a gente pode dizer que a gente tem um problema aí nisso, né? Por quê? Porque esses mesmos construtos são estudados e avaliados por outras áreas, cada um com a sua lente, né? E isso é uma coisa que faz com que a gente tenha que pensar, né? Por que a gente vai definir que esse é um teste psicológico, né? Porque ele pode ser usado para psicólogo e por que ele não pode ser usado por uma outra profissão, se ele vai ter uma outra forma de entender e de encarar esses resultados conforme a sua formação, né? Assim como eu digo num dos meus artigos, que os testes são somente, né, instrumentos que trazem dados sobre pessoas, e os profissionais, então, de acordo com a sua formação, vão entender esses dados do ponto de vista dos conhecimentos construídos na sua formação, né? Então, aqui eu já estou, assim, problematizando essa questão de definição de teste psicológico, como um teste que seria só para psicólogo poder usar, né? E aí, assim, se a gente for tentar pensar, eu acho que... Peraí, só um pouquinho. Eu não sei o quanto vocês estão conseguindo enxergar o slide inteiro, mas, enfim, me parece que ele está um pouco mal posicionado aqui, mas se está dando para ver, está ok, né? Se a gente for pensar no Brasil, assim, né, o que precisa para poder utilizar teste psicológico, né? Precisa ser psicólogo, precisa ter um curso de 5 anos com estágios profissionalizantes, né? Especialização, mestrado, doutorado, só se necessário, se a pessoa achar que é necessário, não existe assim uma exigência do nosso conselho que para a pessoa utilizar teste psicológico ou para a pessoa trabalhar com avaliação psicológica, que eu acho que são duas coisas diferentes, né? Eu entendo que sim, a avaliação psicológica é uma atividade de exclusividade do psicólogo, mas eu não entendo que a aplicação e levantamento de testes seja uma atividade de exclusividade do psicólogo. É uma posição minha, né? E isso está defendido nesses artigos, né? Aqui no Brasil, então, os testes são avaliados pelo sistema SATEPS, né? Os testes são submetidos ao SATEPS, são avaliados por 2 experts na área de teste, tem toda a avaliação que a CCAP faz, que é uma avaliação muito competente, que é um sistema de avaliação que tem reconhecimento internacional, sim, né? Ele é muito bom. Agora a gente vai ver um pouco comparando com os outros, tá? Aqui no Brasil, então, já foram avaliados um total de 400 testes. Eu fiz hoje mesmo esse levantamento, que eu tinha ele um pouco desatualizado, né? E aqui estão os números de todos os testes que são favoráveis, que são não privativos, desfavoráveis. Claro que tudo isso só porque as editoras que publicam esses testes avaliaram ou levaram para o conselho para eles avaliarem, né? Na verdade, para nós, né? Porque é a nossa, é a comunidade, né? Vamos dizer que avalia, que são os pesquisadores e tal, que trabalham com essa questão dos testes, né? E a própria CCAP, né? Somente 58 não foram avaliados pelo processo todo e, enfim, estão lá na lista, mas não foram avaliados, né?
Aí vamos pensar no restante do mundo, assim. Vou começar, então, pelos Estados Unidos, que é o país que de forma mais antiga, vamos dizer, faz todo um processo de avaliação, assim como a gente tem o SATEPS, né? Eles também têm um processo de avaliação, mas eu vou trazer primeiro como é que é a questão da formação lá, né? Então, a formação lá, a pessoa tem que fazer uma graduação de 4 anos, onde ela não tem contato nenhum com o paciente. Até então, assim, é só teórico, né? Aí ela vai ter uma prática profissional supervisionada lá pelo doutorado. Então, ela precisa fazer uma graduação, mestrado, doutorado, às vezes é só doutorado, ou faz um mestrado muito curtinho, só para pular para o doutorado, né? E ela só vai poder atuar como uma psicóloga que faz avaliação psicológica após 8 anos de formação. E no doutorado, então, que a prática é supervisionada, e, enfim, né? Então, vocês veem que é um tempo maior de formação do que a gente tem aqui. É uma exigência maior, né? E lá o controle para a atuação profissional tem a formação na área, 2 anos de treinamento supervisionado, que em geral é um doutorado, né? E uma avaliação de desempenho. No Canadá também é bem similar a isso, né? E lá, isso assim, para trabalhar com avaliação. Então, eles entendem que esse psicólogo está formado para poder aplicar testes e trabalhar com avaliação, né? Aí agora, em relação aos testes em si, né, lá eles têm o Bureau Center for Testing, que avalia os testes. Eles publicam de tempos em tempos, não é necessariamente anualmente, né, um livro grande, enorme, assim, onde são avaliados vários testes. Eles já avaliaram 4.041 testes já desde que eles existem, né? Tanto esses testes avaliados são em língua inglesa, e eles estão agora com testes em língua espanhola, que para eles é um orgulho, assim, né? Já que é uma área que cresceu muito mais recentemente lá e já tem 612. E lá os testes são divididos em diferentes níveis, né? Para cada nível de teste, tu tem um tipo de formação, que não só envolve curso de graduação, mas outras qualificações, como cursos, treinamentos de educação continuada. Então, assim, no nível A, não tem nenhuma exigência de formação específica, né? No nível B dos testes, tem um treinamento grande em administração ética do instrumento, e isso eu acho bem legal, assim, né? O quanto que a gente tem que se preocupar com a questão ética, com a proteção do teste. Então, lá eles falam muito disso. O teste tem que ser protegido, mas não que o teste tem que ser exclusivo do psicólogo, mas o teste tem que ser protegido justamente porque a gente sabe que não adianta, né, colocar o teste lá na vitrine e que todas as pessoas tenham as informações e tal, né? Assim como o levantamento e a interpretação dos resultados também é importante um treinamento. E os testes do nível C têm que ter uma formação mais qualificada em interpretação de testes relacionados à sua formação. Então, assim, tem que ver a formação. Se eu tenho tal formação, eu vou poder comprar tal tipo de teste. E quem faz todo esse controle são as editoras que vendem os testes, tá? Na Europa, a formação lá segue muito a Declaração de Bolonha, então, na maioria dos países, isso não é todos os países, mas na maioria dos países, a formação é em torno de 5 anos, depois tem uma especialização com estágio supervisionado, a autorização para atuar, o psicólogo só vai ter se ele se submeter a diversas avaliações, né? E especificamente na Grã-Bretanha, da Europa, dos países da Europa, ela é bem similar aos Estados Unidos, né? Os critérios lá, inclusive, eles têm critérios de avaliação também, que são bem parecidos com o SATEPS, isso é interessante. Então, claro, eles foram anteriores ao SATEPS, mas ainda assim, né, quer dizer que o SATEPS está muito parecido com o que as pessoas fazem no mundo, né? E lá eles certificam os profissionais conforme esses 3 níveis. Então, tu pode ser um assistente de testagem, né? E tu não é um psicólogo. Tu pode ser um usuário do teste, tu pode ser um especialista em uso do teste. Aí aqui vai necessitar, então, uma formação mais específica. Na Holanda, eles também têm um sistema de avaliação, tá? Onde já avaliaram 874 testes, e o COTAN, que é o órgão lá da Holanda, que ele é bem, vamos dizer, desenvolvido, assim, o pessoal que trabalha com psicometria, tem muita gente que é lá da Holanda, né, e que procura botar para frente a área lá, né? E
comitê, ele tem o selo NIP, que eles chamam lá, que a tradução está ali embaixo, aqui nesse desenho, que eu não sei falar a língua deles, né? E aí esse selo é dado, assim, seria como assim, um título de especialista que o Conselho dá, né? Já na Espanha, né, eles, aqui agora eu estou falando, como todos esses países mais ou menos é a mesma coisa, a formação é 5 anos, aquela coisa toda, né? E em geral necessitam uma formação posterior à graduação só, né? E aqui também tem essa divisão entre os tipos de testes, né? Então, de nível A, B e C, e aí vocês podem ver que os de nível C é que exigem titulação em psicologia, psiquiatria ou psicopedagogia, né? Então, são testes específicos. Por exemplo, o Rocha provavelmente está aqui, né? As escalas Wechsler provavelmente está aqui. Mas, para outros tipos de testes, basta conhecimento em psicometria e ter a formação acadêmica correspondente ao interesse. Então, se o cara é um neurologista, vamos dizer, e ele quer um teste que avalie alguma coisa específica, ele só precisa ter esses conhecimentos de psicometria. Por quê? Porque ele tem que entender como mexer lá nas tabelas, ele tem que entender o quanto o teste tem evidências de validade ou não, ele tem que saber ler o manual, e era isso, né? Já na França, né, eles têm um sistema de acesso aos testes baseados na qualificação profissional, baseado nos estándares. Os estándares são, assim, para quem não sabe muito esses detalhes, assim, mais da área mesmo de testagem, né, eles são, vamos dizer, o guia, né, de quem trabalha com avaliação psicológica, em termos de evidência de validade e tal. A editora que solicita, assim, qual é a comprovação profissional que a pessoa tem para poder comprar aqueles instrumentos, e eles também são vendidos para outras áreas que não só psicólogos. Em todas essas áreas, assim, ó, qual é a tua formação, né? Aí você vai poder comprar o instrumento. Na Alemanha é a mesma coisa, né? E tem eles têm um próprio conselho que revisa as testagens, os testes todos, que é esse aqui que eu tô trazendo aqui, só que é esse instituto que avalia, vamos dizer, se estão dentro dos padrões, ele não trabalha só para, ele não está voltado só para testes psicológicos, para todo tipo de avaliação, né, que existe na Alemanha, passa por esse instituto. Na Austrália, né, então temos uma formação de 4 anos, tem 2 anos de estágio supervisionado, e depois, assim, é importante que eles tenham uma especialização, né? E, em geral, por exemplo, a especialização jurídica, a pessoa vai trabalhar só com a área jurídica. Ela se especializa na área jurídica, não vai fazer clínica, ela vai fazer só jurídica. É uma coisa mais focada, assim, né? E eles têm que fazer um estágio supervisionado depois da formação já, de 1.500 horas, né? Com relatórios, eles escolhem o psicólogo que vai ser o supervisor, né? E especialmente nas áreas clínica e forense, isso é muito exigido. E para os testes, assim, eles como é língua inglesa, eles seguem mais ou menos a mesma coisa que os Estados Unidos e a Inglaterra, né? E a África do Sul, que eu achei interessante, que é o único país que eu encontrei que os testes são restritos para psicólogos, o único, fora o Brasil, de todos esses que eu mostrei para vocês aí, né? Lá eles têm uma formação de 5 anos, mestrado de 2 anos, estágio supervisionado meio parecido como na Austrália, só que lá, por exemplo, para ser um psicometrista, que eles chamam, tu tem uma prática de 720 horas obrigatória, que seria assim, aplicando testes, é mais ou menos isso, né? E eles têm vários testes já avaliados lá para eles, né? Para dizer que são 74 testes, esses dados são de 2018, tá? Então eu não atualizei esses aqui, os outros todos eu atualizei, esses aqui eu não consegui atualizar, né? Mas eles têm vários testes que são avaliados, e aqueles que são liberados para uso por psicólogos, e aqueles que não são liberados, e outros que não foram avaliados ainda, mas tem aqueles que não são liberados para outras profissões, eles só avaliam para que psicólogo possa usar. Tá? Então, concluindo, não sei se eu estou no tempo ainda, Simone. Então, tá. Falei Sim, bem ainda rápido. tem isso. Você tem, na verdade, exatos 7 minutos. Então tá. Então, assim, Para concluindo, tá? Eu falei muito rápido, né? E a minha ideia aqui era mostrar muito essa questão, assim, de como é que está no mundo e como é que a gente vai ter
aqui no Brasil agora. Então, o que a gente pode pensar? Assim, a formação é o que importa, que é o que a gente não tem aqui no Brasil hoje. O que a gente tem no Brasil hoje, a pessoa se forma psicólogo e ela pode aplicar teste. Independente do que ela estudou dentro da graduação. Ela pode não ter estudado nada de teste, porque tem certos cursos que tem um semestre de avaliação, né? Mas ela pode, né? E a gente vê que no mundo não é assim. No mundo é assim, qual é a tua formação? Tu tem que ter tido experiência prática, né, com com a avaliação, né? E aí, então, tu vai poder atuar, né? Essa formação necessariamente deveria envolver aspectos básicos de psicometria, que o psicólogo não gosta, né? Mas é importante. Um conhecimento teórico sobre o construto em questão. Então, se eu vou trabalhar com neuropsicologia, eu tenho que conhecer muito de neuropsicologia. Se eu vou trabalhar com avaliação neuropsicológica, desculpa, eu tenho que conhecer neuropsicologia, eu tenho que conhecer como é que o cérebro se desenvolve, eu tenho que conhecer como é que isso aparece nos testes, né? Oi? Alguém está com o microfone aberto? Vamos lá, continuando. Eu tenho que ter um curso para poder aplicar o instrumento, levantar, né? E o que eu acho que a psicologia ajuda nessa formação, né? É o entendimento mais que a gente obtém quando a gente trabalha com a avaliação. Aí, então, assim, eu não estou falando só de testagem, eu estou falando de avaliação, né? Onde a gente, na psicologia, tem a condição de aprender psicologia do desenvolvimento, personalidade, né, psicometria e todas as disciplinas que vão te dar a base para trabalhar com a avaliação. E para isso é uma atividade exclusiva do psicólogo, né? Então, no meu entender, não é todo psicólogo que deveria estar autorizado a fazer a avaliação e trabalhar com testes, né? Precisaria ter essas formações, precisaria ter uma certificação para esse uso, né? Só que isso não quer dizer que a gente não tenha que proteger os testes. A gente e quem trabalha com teste, né? Por quê? Porque ele não pode ter, para que ele tenha o seu uso eficaz, vamos dizer, né? As respostas não podem ser divulgadas, né? Então, a gente vai ter que pensar como fazer esse controle, né? E no mundo inteiro ele é controlado. Em geral, está na mão das editoras, dos representantes das editoras, né, que têm o interesse de controlar. Porque também, se não controlar, né, eles vão talvez vender bastante no início, mas depois os psicólogos não vão mais querer usar os testes, porque, enfim, né, as pessoas vão ter acesso aos resultados e eles não vão mais vender. Então, para as editoras não é uma boa, né, não controlar e não ajudar a controlar, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar. E aí, assim, só finalizando, né, eu acho que a gente pode pensar em testes, né? Os testes não são propriedade de um conselho ou de uma instituição. Essa é uma frase que eu botei lá num dos artigos que eu fiquei pensando, né? Eles são propriedade de uma editora ou de um autor, que pode ou não pode ser psicólogo, né? Porque tem vários testes que não são psicólogos que são autores, e que tem muita competência para fazer aquilo, que fizeram o teste, eles têm competência para fazer aquilo, eles têm competência para entender o teste, né? Então, acredito que se o autor foi capaz de construir um instrumento bem avaliado pelo SATEPS, construindo ou não um construto psicológico, ele é capaz de utilizar, mesmo não sendo um psicólogo. Ele é que tem autoridade para afirmar que tipo de formação se espera da pessoa que usará o teste, né? Então, acho que a gente tem que valorizar mais a opinião do autor do teste, né? A gente tem que valorizar mais essa proteção do teste, né? E repensar, eu acho, na nossa realidade, né, essa questão de exclusividade, né? Jamais eu estou questionando a exclusividade para trabalhar com avaliação psicológica, com o entendimento que a gente tem de avaliação, que é o uso de testes, que é o uso de outras técnicas, que é a compreensão do que a gente está avaliando ali naquele momento, né? Para isso é o que a gente tem de competência, né? Então, acho que eu termino por aqui. Vou parar de compartilhar.
Muito obrigada. Então, Denise, assim, eu acho que reflexões, né, ter um pouco de noção do que acontece no mundo, ao mesmo tempo nos ajuda a sair do próprio umbigo e ao mesmo tempo nos faz refletir sobre o próprio umbigo, né? Ou seja, inclusive nas nossas especificidades. Então, certamente, né, teremos muito a pensar, até para compreender por que o nosso contexto é diferente, por que ele se dá de outra forma, por que as coisas têm um outro rumo, né? Porque não é em vão, né? Não é à toa, tem uma questão cultural, tem uma questão social, e eu acho que tudo isso precisa ser muito bem refletido e pensado, porque quando a gente pensa em novos rumos, a gente tem que pensar em novos rumos partindo de onde estamos, né? Então, muito interessante as tuas colocações, que trazem uma reflexão bem intensa sobre a nossa formação, e eu imagino que as pessoas estão aí com milhares de coisas na cabeça, que provavelmente, né, vão trazer questões, né, ali para todos nós. Aproveito então e vou apresentar a nossa terceira convidada, né, que vai trazer a sua contribuição para essa nossa reflexão, que é a Kátia Luciane de Oliveira. Ela é professora associada do curso de Psicologia da Universidade Estadual de Londrina, do programa de mestrado em Psicologia e do programa de mestrado e doutorado em Educação na mesma universidade. Ela é coordenadora do GT da ANPEP, Pesquisa em Avaliação Psicológica, é bolsista Produtividade do CNPq, atualmente está como conselheira do Conselho Federal de Psicologia e como presidente eleita, né, do IBAP. Então, já inicio agradecendo, Kátia, e passo a você a palavra. Boa noite a todos, a todas, a todes. É muito bom estar aqui com vocês. Então, já tenho aqui no CR do Rio Grande do Sul bons companheiros nessa caminhada. Então, é muito bom sempre estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher de cabelo castanho, cabelo comprido castanho. Eu estou trajando um terno branco com uma blusa roxa e cinza por baixo. Estou de óculos e atrás de mim tem uma parede bege. Pois bem, quero agradecer então nominalmente, né, o convite de vocês, muito bacana poder, né, nessa noite, dividir com a Fabiane, que é grande companheira aí, nas pautas de avaliação psicológica, com a professora Denise, que é sempre uma honra ouvir as contribuições da Denise, agradecer a Simone, né, Simone Cíntia também, que está assessorando, as colegas da Comissão de Avaliação Psicológica e também das subsedes, dos PSIs que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, e também agradecer a Janaína e a Patrícia, que são as intérpretes. Então, para que isso aconteça, a gente tem uma grande equipe aqui conosco, assessorando e apoiando o sucesso. Pois bem, gente, então, quando houve o convite, nós nos organizamos, né, para que hoje as falas elas pudessem atender a desconfiança do tema, né? Então, o tema trouxe uma desconfiança e aí a gente se organizou, a professora Denise e eu, nós conversamos bastante como que a gente organizaria essa fala, para a gente conseguir, né, atingir os pontos que nós achávamos que vocês tinham expectativa. Também, antes, já tinha falado com a Fabiane, né, para ver os pontos também que ela ia fazer nessa apresentação geral. Então, o que me coube? Me coube falar um pouco da potência da área de avaliação psicológica no contexto nacional, fazendo lastro, sim, com o que está acontecendo, né, com a questão da ADI dos testes, mas o quanto que a nossa área ela é potente, está organizada, então a gente também está pensando nesses desafios, né? Então a gente tem desafios aí para serem superados a médio e a longo prazo.
Eu vou projetar aqui, eu trouxe para vocês também uma apresentação. Eu vou projetar aqui a apresentação. Deixa eu compartilhar a minha tela. Compartilhando. Pronto. Compartilhar. Estão vendo minha tela já? Não? Ainda não, Kátia. Para mim está aparecendo a minha tela. Deixa eu sair, vou entrar de novo. Só um minutinho. A cor. Deixa eu compartilhar novamente. Espera aí. Compartilhar. Prontinho. Agora estão vendo? Eu não consigo ver, não sei se alguém está tendo acesso. Agora sim. Ah, mas agora, Cíntia, foi você que me ajudou ou é a minha tela que está aparecendo aqui? Fui eu. Ainda bem que eu mandei para ti. Isso. Mas, pois bem, por alguma razão, quando eu coloco compartilhar, aparece para mim a minha tela. Daí eu pergunto, vocês estão vendo, mas vocês não estavam vendo, mas não há problema. Pois bem, então, eu vou conversar com vocês sobre a avaliação psicológica no Brasil, sobre a potência da nossa área, por que nós chegamos, né? Vamos dizer assim, nesse cenário atual, que nos coloca, inclusive, né? A Denise falou agora há pouco na fala dela, do SATEPS, né? Que a gente segue a tendência de países de ponta na avaliação psicológica. Então, por que também nós chegamos nesse ponto que coloca o SATEPS como o 5º melhor sistema de avaliação de testes no mundo? Então, isso não é pouca coisa, mas também isso é produto de uma organização da área, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. E mais para o final da minha fala, a gente vai também falar dessas ações e para onde a gente caminha, então, com os desafios que a gente vai ter que enfrentar, já estamos enfrentando com a nossa área. Pois bem, então aqui, pessoal, que eu trouxe para vocês, e é importante falar para a gente entender o movimento da nossa área, a potência da nossa área, né? O IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica. O IBAP, gente, ele foi fundado em 97, né? Essa é a diretoria atual do IBAP, a nossa presidenta é a professora Daniela Zanini. A professora Denise já foi primeira secretária e também de 2009 a 2011 ela foi vice-presidenta do Instituto. Nós tivemos vários pesquisadores, eu ia falar aqui do Rio Grande do Sul, mas eu não estou no Rio Grande do Sul, eu estou no Paraná. Nós tivemos vários pesquisadores do Rio Grande do Sul que ajudaram a fundar o IBAP e depois a constituir, consolidar o IBAP como instituto, né? Então, a Carolina Repoldi, o Cláudio Rutz, a própria professora Denise e tantos outros colegas pesquisadores do Rio Grande do Sul que foram também, assim, vamos dizer assim, fizeram a base, né, o calço para o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica se constituir. Isso foi em 97, né? Passa, por favor, Cíntia, o próximo. Pronto. Quando, em 98, então um ano depois que houve essa, vamos dizer assim, organização formal da área em um instituto, né? Um ano depois, então, nascia o grupo de trabalho de número 35, que atualmente eu sou coordenadora desse grupo, junto com a professora Irani Argimon, que também é aqui do Rio Grande do Sul, né? A professora Irani, acho que muitos de vocês conhecem, é o grupo de trabalho Pesquisa em Avaliação Psicológica. Esse grupo de trabalho, Pesquisa em Avaliação Psicológica, ele foi o primeiro grupo de trabalho de avaliação psicológica e, portanto, é o grupo mais antigo dos grupos de trabalho de avaliação psicológica da ANPEP,
Hoje nós temos 6 grupos de trabalho na Ampep que tratam da temática avaliação psicológica. Mas esse grupo de trabalho pesquisa em avaliação psicológica, ele traz uma diversidade da área de avaliação, né? Os outros sub-GTs, eles trazem especificidade na área, né? A professora Denise mesmo, ela está vamos dizer assim, num outro GT, né, de avaliação psicológica, mas ela mesmo já esteve no grupo de trabalho pesquisa em avaliação psicológica, já foi até coordenadora do grupo de trabalho, e depois esse grupo de trabalho, né, que recebia os pesquisadores das diferentes áreas de avaliação psicológica, esses pesquisadores, então, foram fundando outros grupos de trabalho da área de avaliação. Pois hoje na Ampep, como eu falei, nós temos aí todos esses grupos de trabalho pensando a área de avaliação psicológica. Por que eu estou colocando tudo isso para vocês, desses lugares, né? Do IBAP, então, assim, o papel do Instituto. Estou falando mais do IBAP porque já há alguns anos eu estou na diretoria do IBAP, mas a gente tem a ASBRO, também uma entidade forte, a gente tem agora mais de uns anos para cá, então mais recentemente, mas também muito potente, a Abrapsit. Nós temos, assim, diferentes entidades, né, da psicologia, da área de avaliação psicológica, que também são potentes e reúnem a nossa área, né? A ASBRO reúne a área mais no sentido das técnicas projetivas, as técnicas mais expressivas, né? A Abrapsit reúne a área com os colegas que fazem a avaliação psicológica no contexto do trânsito. Então, a gente tem entidades que também estão empenhadas e trabalhando com avaliação psicológica. Veja, esse grande coletivo que trabalha com a avaliação psicológica, então, né, as entidades, como é o caso do IBAP, os grupos de trabalho, que são os pesquisadores reunidos, né, lá na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, da Ampep. Então, todo esse grupo de trabalho movimenta a nossa área, só não. A base da área são os psis, que estão no campo prático do nosso fazer, né? Então, a avaliação psicológica, como vocês viram ali na apresentação da Denise, no nosso país, qualquer psicólogo formado, seja com uma boa formação em avaliação ou não, porque nós sabemos, né, que muitas formações às vezes deixam lacunas, né? Então, independente da formação, esse profissional ele pode, se desejar, fazer avaliação psicológica, né? É claro que se ele tiver uma formação, se ele buscar um aprimoramento, uma especialização, ou ele mesmo, né, se adensar nos estudos, então, assim, até como diz a nossa resolução, né, ele tem a prerrogativa de escolher, mas ele responde por, né? Então, quer dizer, ele tem a competência técnica para fazer a avaliação? Se ele responde que sim a essa questão, então ele pode fazer a avaliação psicológica. Então, a gente tem um coletivo grande reunindo em torno da área de avaliação psicológica e que faz o movimento da nossa área. Por que eu comecei falando da criação do IBAP em 97, depois eu vim para o GT, né, em 98. Então, se você pega, né, o IBAP lá, agora com 24 anos, e o GT, Pesquisa em Avaliação Psicológica, hoje com 23 anos, a gente faz esse movimento trazendo um pouco para cá, em 2001, lá no Congresso Nacional de Psicologia, a discussão sobre a importância da nossa área caminhar, a importância de se criarem resoluções mais específicas para a área de avaliação psicológica, para a proteção dos testes psicológicos, né? E aí a gente já tem lá a resolução 25 de 2001, e depois em 2003, então a gente já teve um outro congresso, né, Nacional de Psicologia em 2004, em 2003 a publicação da resolução, o congresso em 2004. Então veja que a gente tem um movimento da nossa área
um movimento histórico que ele convoca o quê? Olha, foi a reunião de coletivos que trabalhavam com avaliação psicológica, que fizeram, né, esse movimento da avaliação psicológica, constituíram esse movimento da avaliação psicológica no nosso país. Na fala da Fabiane, ela falou, olha, quando teve a publicação da Resolução 02 de 2003, isso foi importante, demarcou a nossa área, mas em 2004 o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, um ano depois da publicação da nossa Resolução 02 de 2003. Né? E a resolução foi importante porque foi um marco que contextualizou todo esse movimento desses coletivos da nossa área em uma coisa que orientasse a nossa categoria profissional e também sistematizasse a questão da avaliação da qualidade das propriedades psicométricas das medidas que nós usamos, né, nos nossos processos de avaliação psicológica. E aí, a nossa área, ela foi movimentando e ela foi questionando o que era o teste psicológico, o que era a testagem psicológica e o que era a avaliação psicológica, tal qual a gente chegou, né, hoje, vamos dizer assim, num caminho que a avaliação psicológica ela é compreendida como um processo, e que o teste psicológico, né, isso que a ADI vai falar, que agora pode ser que tenha a comercialização irrestrita, né? Então, o teste psicológico, ele é uma ferramenta importante nesse processo, mas ele não define o processo de avaliação psicológica. Então, a gente tem que pensar em alguns movimentos, alguns, vamos dizer assim, caminhos para que a gente consiga fazer essa mobilidade. Então, a gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade, que do ponto de vista da materialidade, né, ela já está julgada, né, e o Supremo justamente indica que nós não podemos, né, os psicólogos não podem interferir em relação comercial entre autores de testes e editoras. O que mais que nós não podemos? Isso que foi que a Fabiane falou ali agora há pouco. Nós não podemos privar as pessoas, quaisquer que sejam essas pessoas, de acesso a esse conhecimento. Então, tem duas coisas em pauta, né? Uma é a relação comercial, que a gente não pode interferir, e outra, não podemos privar pessoas de conhecimento. Então, como que a gente preserva os testes psicológicos, que são tecnologias, né, profissionais do psicólogo, e todas as ações que nós entramos no Supremo, né, tanto a ação a primeira, né, ação da cautelar incidental, que foi a primeira ação que nós entramos, quanto a segunda, que foram os embargos de declaração, o que a gente está chamando? Como que a gente chama os testes psicológicos? A gente chama de tecnologia profissional do psicólogo. Né? Veja, todo mundo pode operar com um bisturi? Você pode até comprar, você pode operar e o teste? Você pode usar o teste? Não. O uso ainda está garantido por lei. Então, o uso ainda é restrito do psicólogo. Então, veja, será que esse é um caminho que a gente vai ter que pensar? Eu vou falar com vocês logo ali para frente. Ô, Cíntia, se você quiser passar o slide, isso. Esse caminho que a gente vai conversar logo daqui, depois desse slide, das ações, de como que a gente está pensando em médio e longo prazo, do que a gente vai ter que debruçar, que alguma coisa já apareceu ali na fala da Denise, será que a gente vai ter que sim fazer esse enfrentamento e entender uma avaliação por competências, não mais nesse sistema que nós temos, ou se a gente mantiver o sistema, como que a gente consegue fazer de modo resolutivo dentro do próprio sistema, sistema conselhos, resoluções que deem conta e assegurem o nosso fazer pautado na prática desse profissional. Como que a gente
consegue fazer isso de forma resolutiva. Então, é mais ou menos isso que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Pois bem, pensando em tudo isso, tem um grupo que trabalha, que é a Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica, que são esses companheiros e companheiras que eu coloquei aqui para vocês, né, a professora Mona Lisa, a professora Ana Paula, o professor Evandro, o professor Josenberg, a professora Daniela Zanini, a professora Ana Cristina Rezende, a professora Lucila, a professora Carol Reppold e a Mariana Veras, que é a psicóloga técnica, né? E essa equipe, junto comigo, estamos lá na comissão consultiva, pensando como que a gente vai encontrar esse caminho para a gente agora, nessa materialidade da decisão da ADI, a gente continuar preservando a avaliação psicológica e continuar preservando os colegas psicólogos que querem fazer uso do teste psicológico no seu processo de avaliação psicológica, continuar preservando a qualidade desse material para uso desse profissional, né? Kátia, Principalmente... Oi? 3 minutinhos. 3 minutos? Isso. Não, mas passou rápido. Então, vamos passar aqui, ó, passo o último. Opa! Pronto. Então, como que a gente vai conseguir preservar os testes psicológicos, né? Como que a gente vai conseguir preservar a qualidade dos testes psicológicos? Pois bem, desde que saiu a decisão, a gente fez alguns movimentos. Então, a gente pensou, criamos lives, então fizemos 5 lives, uma série de 5 lives demonstrando por que a avaliação psicológica faz parte das nossas vidas. Nós fizemos muitas mobilizações nas redes sociais, escrevemos textos técnicos para as mídias, para o Conjur, Conjus, Migalhas, Correio Brasiliense, para a Folha, então para várias mídias abertas, mostrando para a sociedade por que a avaliação psicológica, especialmente nas grandes perícias, ela deve continuar preservada, por que ela protege a sociedade. Veja, pessoal, eu estava falando da comissão consultiva, vou acelerar minha fala aqui, mas a comissão consultiva, ela não trabalha sozinha. Todo esse coletivo que eu falei para vocês, que fazem o movimento da área de avaliação e que a própria comissão consultiva, ou eu mesmo, né, a minha figura como conselheira na comissão consultiva, no GT, no IBAP, faz esse movimento da área, né? Então, nós somos a área de avaliação psicológica, não trabalha sozinha. Nós trabalhamos com os GTs da ANPEP, professora Denise mesmo, ela faz parte de um GT. Nós temos várias reuniões que fizemos, várias organizações, produções de textos nos respectivos GTs, para alimentar toda essa ação, para ajudar a, né, dar assessoria, dar o apoio técnico, inclusive nas ações. Então, veja que quando a gente pega as entidades, né, IBAP, ASBRO, a própria Abrapsit ajudou, colegas também da SBPOT, da ABRAPE, 14 entidades da psicologia que têm direta ou indiretamente avaliação psicológica nesse fazer, entidades, né, então Forças Armadas, Polícia Federal, então entidades que a gente sabe que trabalham com avaliação psicológica. Então, ver tanta gente empenhada e reunida num coletivo que há aproximadamente 150 pessoas, pesquisadores da área de avaliação psicológica, fizeram a fundação de toda essa mobilidade da ADI. Então, esse ano foi um ano grande que a nossa área se mobilizou para cuidar da avaliação psicológica. Nós cuidamos também, pessoal, que eu queria falar rapidinho, do seminário do porte de armas, que a Fabiane já falou. É uma coisa que, será que é só a ADI que está pairando? Não, pessoal, a gente também cuida do porte. Imagina pessoas tirando porte de armas sem uma avaliação psicológica. Pensem isso em brigas domésticas, brigas de trânsito, acidentes domésticos. Olha, pessoal, é um cenário muito complicado.
A gente tem também a questão do trânsito, lembrada pela Fabiane como desafio, os estudos de equivalência. A professora Denise fez uma recuperação desses 164 instrumentos que nós temos lá no SATEPS, nós temos poucos que são organizados para aplicação online. Veja, imagina, de 164 a gente tem ali 14 instrumentos autorizados para aplicação online, é muito pouco. Então, até os estudos de equivalência de versão lápis e papel para aplicação online é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar. Mas é só isso, é só o teste? Não, pessoal. Veja, como que a gente faz entrevista no manejo de uma pessoa que vai passar por avaliação psicológica, mas que estava num contexto de violência. A gente tem entrevista capaz, mediada pela tecnologia, capaz de dar conta de uma pessoa que está do outro lado da tela, num contexto como esse? Não, isso aí é um desafio para a nossa área, né? A gente também precisa enfrentar, pessoal, a transversalidade com outras áreas. A professora Denise falou, a área de neuropsicologia em outros países, para você fazer, você precisa estar apropriado, por exemplo, de neuropsicologia. Não é você saber tudo, mas também vou fazer avaliação neuropsicológica. Você precisa saber. Agora, quando a gente tem a discussão do teste, um colega da fono, um colega de outra área, da pedagogia, ele pode usar os nossos testes hoje? Não pode. Então, em médio prazo, no formato que a avaliação psicológica está e como a nossa área construiu, né? Será que é a hora, com essa ação da ADI, da gente fazer esse movimento da área, com a interlocução com outras áreas, área médica, os colegas de outros conselhos, né? Fono, pedagogia já, né? Não é o conselho em si, mas enfim, de outras áreas, para a gente fazer essa transversalidade com as outras áreas, né? Como que a gente lida resolutivamente nesse cenário que está tão desfavorável, né, atualmente com a decisão, para a gente continuar assegurando e gestando 400 mil psicólogos no sistema. Os processos éticos, os processos de orientação, os CRs sendo orientados para poderem orientar os psicólogos daqueles CRs. Então, é um cenário muito complexo que a gente está pensando e caminhando para essas ações, né? A avaliação da diversidade, então, nos manuais dos testes, os povos indígenas, povos quilombolas, pessoas com necessidades especiais. Então, tudo aquilo que a gente sabe que nos manuais do testes eles não trazem. Então, como que a gente olha a área como um todo e pensa na diversidade? E, por fim, que daí era o que eu falei, daqui a pouco eu vou falar para vocês a avaliação por competências. Isso já apareceu lá no Congresso de Bento Gonçalves, a professora Denise deve lembrar, na discussão, acho que foi dela com o professor Ricardo, falando da avaliação por competências. Será que, então, em médio e longo prazo, a gente terá, né, a área vai ter que pensar numa direção assim? Então, veja que eu trago muito mais desconfianças do que respostas. Né? Sim. Eu acho que aí eu acelerei um pouco para... Sim, muito obrigada, Kátia. E assim, é um desafio mesmo a gente poder abordar um tema tão importante, tão relevante, tão polêmico, com tantas reflexões, num período tão curto, né? Sabemos que o nosso tempo aqui, né, para esse evento, ele é realmente muito curto para a quantidade de coisas que a gente tem para ver. E como nós temos algumas perguntas, eu gostaria de pedir licença às pessoas para a gente extrapolar pelo menos 5 minutinhos para tentar dar conta de pelo menos alguma das perguntas, né, que surgiram aqui no chat. E só aproveito para introduzir um ponto importante. Assim, a Denise trouxe para nós a reflexão, ela trouxe a informação de como que se dá essa questão da avaliação psicológica, né, no restante do mundo, onde ficou muito evidente que a ênfase lá é a capacitação e a formação desse profissional para poder executar esse processo de avaliação, né?
que a nossa realidade é diferente. A gente tem, na verdade, um outro caminho. A gente tem uma profissão que é generalista, né? E que dá a qualquer um de nós a possibilidade de fazer um processo de avaliação e de uso de instrumentos e que faz a gente pensar de uma outra forma. E nós temos, por outro lado, todas as questões que a Kátia trouxe para nós sobre o que estamos debatendo e sobre o que estamos nos debruçando a partir, principalmente, dessa questão híbrida, dessa questão da ADI, né? Que traz para a gente uma necessidade de repensar, inclusive, o próprio manejo dos nossos instrumentos. Importante só a gente salientar que, no caso da ADI, o que é liberado é o acesso ao material, não é a aplicação por parte de outros profissionais, ou seja, a aplicação aqui no Brasil, ela continua sendo restrita ao profissional de psicologia, mas o acesso ao instrumento, ele fica sendo público, e partindo disso, surgiram algumas questões que eu gostaria de passar para vocês duas, né? E quem se sentir à vontade, então, para responder, que foram as seguintes, né? Uma das questões que foi colocando era exatamente em relação à questão da proteção do teste, né? Com essas mudanças atuais em relação à liberação dos instrumentos, devemos considerar a possibilidade de que o avaliando possa treinar as respostas antes de realizar a avaliação, e quais os riscos que temos com a banalização da aplicação dos testes, que infelizmente pode acontecer e acontece no nosso país. Então, essa foi uma pergunta que veio bem relacionada a essa questão da proteção dos testes, né? Uma outra pergunta que eu acho que está relacionado, inclusive, com a nossa produção, né? Que é, considerando o fato de que construir instrumentos psicológicos é algo que depende de pesquisa e investimentos, levando-se em consideração o atual cenário político e econômico do país, o que podemos esperar em termos de validação e adaptação de novos instrumentos a essa nova realidade? Essas são só duas das questões que foram colocadas ali, né? Que aí eu coloco para vocês, para de repente ver se em 5 minutinhos vocês podem trazer alguma reflexão para nós nesse sentido. Sintam-se à vontade, né, para responder. Eu posso responder a primeira. Sim, com a comercialização irrestrita, as pessoas vão poder comprar os instrumentos e sim, em concursos, em outras perícias para habilitação, porte de armas, né? Elas poderiam acessar esse conhecimento. O que acontece é que atualmente as editoras, elas não estão comercializando porque elas estão aguardando o trânsito em julgado. Então, por enquanto, por exemplo, até 2 semanas atrás nós tivemos reunião com as editoras, nós temos monitorado isso. Então, por enquanto, não está havendo venda. Então, as pessoas não estão com acesso ainda, né? Quando corre processo no Supremo, é esperado que aguarde o trânsito em julgado, então estão aguardando o trânsito em julgado. Sem dúvida, se as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento, ela poderia, de certo modo, para essas técnicas mais diretas, né? Então, com formas mais diretas de respostas, elas poderiam, sim, fazer o treinamento. Mas eu não sei se a situação também, assim, como eu disse, né? São coisas mais para médio e longo prazo, depois acho que a Denise e a Fabiane também, se quiserem falar, mas também, como a área está muito mobilizada, pesquisadores muito mobilizados e as próprias, assim, editoras também preocupadas com isso, claro que, de certo modo, também vai haver um contra-controle. Então, também vão ser desenvolvidos estudos que possivelmente altere a organização da disposição das respostas, das tarefas em uma folha de resposta. Mas, para isso, precisa ter estudo que evidencie que, se você alterar também a ordem da tarefa, e inclusive depois a ordem da tarefa na hora de marcar a resposta, isso não altera, de algum modo, alguma propriedade do teste, né? Ele ainda continua com evidência de validade para aquilo que ele mede. Então, veja que, do mesmo jeito, né, que vão haver, assim, passos para fazer uma investida
para burlar os nossos materiais, da mesma forma, os pesquisadores da área também estão se organizando e pensando quais são as soluções práticas para a gente continuar assegurando, mesmo com acesso desse pessoal. A gente não tem resposta, né, na verdade, para tudo. E a gente está discutindo muito isso dentro dos grupos que a Kátia trouxe, assim, foi bem interessante essa visão ampla que ela trouxe, assim, da área de avaliação, e a gente percebe o quanto que o quanto a gente vem investindo, assim, né, para tocar a área para frente, né? E sem dúvida a gente está se mobilizando para pensar estratégias, né? Provavelmente o uso de mais testes informatizados é uma solução, em que a gente não disponibilize, então, tabelas, resultados, etc. É uma coisa que me toca assim como algo ruim, assim, de a gente ter uma caixa preta, porque é o que a gente vai fazer. Eu estava ontem mesmo conversando com o pessoal do instrumento IDAD, né, que é o Inventário Dimensional de Avaliação do Desenvolvimento Infantil que a gente criou. Agora vai ter o IDAD Breve, e o IDAD Breve ele vai ser todo só informatizado, ele não vai ter nada impresso, né? E a gente estava comentando aqui que a gente vai colocar no manual. A gente já está pensando em colocar no manual só a questão da construção toda, né? E a pessoa vai responder lá, vai receber o resultado, mas ela não vai ter acesso a tabelas normativas, isso não vai estar publicado. Isso vai ser, que nem eu digo, uma caixa preta dentro do computador ali, que ela não vai ter acesso, né? E, por um lado, é uma forma de garantir a proteção, assim, do instrumento para pessoas que não têm formação para isso, né? Mas eu sinto uma coisa desagradável, assim, de que não vamos poder ser transparentes com quem utiliza o material. Mas, assim, vamos continuar pensando, né, Kátia? Eu acho que isso é uma coisa assim, que não tem uma resposta fácil, né? Até porque, como eu mostrei, assim, nenhum lugar do mundo não tem essa proteção, né? Bom, com relação à outra pergunta da questão da pesquisa, né? Sem dúvida, a gente vem sendo atingido diretamente, assim, com cortes, né, na área da pesquisa já faz alguns anos, né? Já faz alguns anos, eu diria talvez uns 6 anos, mais ou menos, que vem caindo, assim, a possibilidade de investimento em pesquisa, e recentemente, então, foi, assim, uma loucura o que se perdeu, né, de material, né? Felizmente, as editoras estão investindo, em contraposição, estão investindo bastante em pesquisa, então, de alguma forma, a gente consegue criar novos materiais com a ajuda das editoras, né? Mas o investimento público em pesquisa está bastante prejudicado, isso é sem dúvida. Então, a gente também, como pesquisador, está tentando outras formas de investimento, de financiamento, não só pelas editoras, mas até financiamentos internacionais para conseguir dar conta. O IDAD é um que teve financiamento internacional também na sua criação, né? Então, é a forma como a gente está lidando, assim, com essa escassez. Mas, enfim, é o que temos para o momento. Esperamos que no futuro a gente tenha uma visão um pouco diferente, assim, da importância da ciência no Brasil, né? Não sei se a Fabiane quer fazer algum comentário, ou se eu posso retomar. Pode retomar. Tá. Eu acho que nós temos vários desafios aqui na nossa realidade, né? Nós temos uma coisa quando a gente fala para dentro, para a própria categoria, né? E a outra coisa é quando a gente se comunica com a sociedade e a gente percebe que, assim, que ainda há muita desinformação sobre o sentido, a importância, o significado e a seriedade de um processo de avaliação psicológica. E eu acho que é exatamente por isso que na nossa realidade os desafios não são poucos, né?
são muitos. Porém, a existência do desafio, eu acho que deixa evidente para nós o quanto que é importante a gente se apropriar desse debate, se apropriar dessa reflexão, porque a gente também, muitas vezes, tem uma tendência a ficar na expectativa das coisas, né, que chegam ou que vêm. E eu acho que o principal objetivo nosso, quando a gente pensou em criar esse momento, é deixar claro assim, que todos estamos implicados nisso. E todos podemos e fazemos parte dessa reflexão e dessa revisão e desse repensar, né, sobre os novos rumos, né, da avaliação psicológica no nosso país, né? E, de certa forma, isso envolve tudo, envolve diálogo com outras instituições, como foi uma pergunta colocada ali, que a gente sabe que existem instituições que supervalorizam o teste em detrimento do processo de avaliação, né, psicológica. Então, a gente tem um debate muito amplo, e eu acho que é nesse sentido, assim, eu agradeço profundamente, né, a todas vocês, a vocês três, e a todos e todas que estiveram conosco até esse momento, inclusive desrespeitando um pouquinho o nosso horário de término, mas para a gente poder fazer um fechamento, porque a gente precisa se apropriar desse debate, a gente precisa parar para pensar e a gente precisa arregaçar as mangas para poder construir os rumos, né, do nosso fazer e da nossa profissão. Então, eu espero que a gente tenha botado essa pulguinha aí atrás, né, de todo mundo. Eu convido, né, todos presentes para se juntarem a nós nessa construção e agradeço novamente profundamente, né, a todas as colegas do núcleo que ajudaram na organização, a CAP que está sempre aí batalhando junto e as queridas palestrantes que se dispuseram a trazer essas contribuições lindas, maravilhosas, ricas e de qualidade técnica e com postura ética profundamente relevante para esse momento. Assim, sou realmente profundamente agradecida e agradecida a todos que se fizeram presentes e espero, né, que possam ter realmente aproveitado bastante esse momento. Muito obrigada realmente a todos vocês. Eu queria pedir para a gente tirar uma foto, pode ser, Simone? Para a gente ter esse registro. Então, quem puder, por gentileza, abrir a sua câmera para que a gente faça print das telas, nós ficaremos bastante agradecidos. Muito bem. Vou fazer o primeiro registro, então. Ok, vou passando, só um minuto. Mais um registro, vamos lá, pessoal. Pronto. A demora se deve ao fato de termos muitos participantes, então temos várias telas, ok? Só mais um minuto, por favor. Mais alguém gostaria de abrir sua câmera? E agora cheguei em nossa última tela. Agradeço e que todos, todas, todos tenham uma boa noite. Eu gostaria de agradecer principalmente a paciência e das nossas intérpretes com o tempo, né? Muito obrigada. Obrigada. Muito bom encontro.
Vai tentando orientar, discutir com a família ali a decisão desse momento, a gente está com dificuldade, vai tentando trazer alguma alternativa. E ele também tem essa limitação aí que a Liga trouxe no início do jogo, né? Estão no banco, não tem essa Ivana à disposição, o Gilmar tem dificuldade para a composição desse elenco, consequentemente, está com as opções para mexer taticamente no time. Enquanto o pessoal se desconecta, eu gostaria de agradecer realmente novamente, assim, né, as colegas do núcleo, da CAP, né, firmes parceiras, né, as palestrantes, as intérpretes, a comunicação que está sempre nos dando apoio, né, de todas as formas, logística, de organização, enfim, muito obrigada. Muito feliz, né, em poder me sentir com, né,